Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com o programa Palavra da Fé, o programa da família que ama a Deus. É um prazer, é uma honra ter você conosco, telespectador, para, neste programa, aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. E você que está nos assistindo pelo YouTube, eu quero lhe pedir uma gentileza. Dê seu like e compartilhe esse link com seus amigos, com os seus parentes. Nós também estamos em outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. E também você pode estar nos assistindo, você telespectador, através do canal 12 da NET Claro. Será uma honra tê-lo conosco. Vamos aprender hoje sobre a cura que Deus disponibilizou a seus filhos. Deus é um Deus que quer curar? Sim. Deus, Ele quer curar. Ele deixou a cura. E iremos meditar em alguns versículos desse programa sobre o desejo de Deus curar e sobre esse poder de cura que está disponível. Aproveite esse momento que estamos começando o programa e chama seus familiares, seus filhos, sua esposa, para estar assistindo também conosco. Pois esse é o nosso programa da Palavra da Fé. Convido a você que está assistindo nosso programa nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Sim, o profeta Isaías, que foi o profeta que mais falou sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é até tido por estudiosos como o profeta messiânico. Então, o livro de Isaías, e o capítulo que vamos estudar é o de número 53. Livro de Isaías, o capítulo de número 53. E vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4 agora. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida. Te louvamos e agradecemos, Deus, por vivermos num país que podemos ter acesso à Tua maravilhosa palavra. Espírito Santo, peço a Tua orientação nesse momento.
que possa estar nos dirigindo a nos aprofundarmos sobre essa verdade da cura e tomamos posse daquilo que o Senhor Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que passagem espetacular. Tremenda. Aqui está falando sobre Jesus. Isaías, cheio do Espírito Santo, falando sobre Jesus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos aqui homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, esses 39 livros, vamos ter o Espírito Santo dirigindo profetas como Isaías, profetiza como Débora, homens de Deus que guiou o povo pelo deserto da terra prometida como Moisés. Temos o Espírito Santo usando a vida desses homens para que nós tivéssemos o conhecimento escrito, o registro de coisas que ainda haveriam de acontecer. No momento em que o Espírito Santo usa Isaías para escrever esse trecho, antecede mais de 700 anos, ou seja, mais de 700 anos atrás, o momento da crucificação de Jesus Cristo. Ele está aqui relatando algo que ele não sabia ou como iria acontecer pela direção do Espírito Santo, para que nós tivéssemos esse registro e saber que Deus já planejava o que iria fazer, que ele iria dar Jesus Cristo a morrer no meio no seu lugar para nos dar salvação e nos dar cura. Veja que o relato aqui, desse trecho que nós lemos, fala de coisas muito fortes. Que no 2 diz que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Por que é descrito isto? Este é o exato momento da crucificação, em que Jesus está com uma coroa de espinhos na cabeça, chicoteado, sangrando, ferido. Quem olhava para Jesus, circunstancialmente falando, olhando para um homem numa cruz, falaria com certeza, esse aí era o Rabi, esse é aquele que estava falando que era o Yeshua, que traduzido do hebraico para o português, o Jesus, o Salvador aguardado. Então as pessoas olhavam para Cristo na cruz e não era alguém ou uma visão desejável, alguém agradável de se ver, mas alguém em que, por estar na situação que estava, era desprezado. Tanto que nos evangelhos, em alguns evangelhos é registrado que algumas pessoas chegaram próximos a Jesus no momento que ele está crucificado e diziam, se é o Filho de Deus, salve-se a si mesmo. Olha o tamanho do desprezo, mas mediante uma ignorância. Aquelas pessoas não tinham como entender que ali estava o Salvador, que era necessário ele passar por isso, para que ele levasse nele todos os nossos pecados. O 3 vai dizer, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, ou seja, o sofrimento da cruz. E não fizemos dele caso algum. Aqui o Espírito Santo está levando Isaías a sentir como alguém que olhou para o Cristo crucificado, mas depois que ele entrega o Espírito,
Então ocorre o terremoto e as pessoas começam a reconhecer, os judeus começam a reconhecer, o povo, que Jesus realmente era o Filho de Deus. Começa a cair, pode-se dizer, a consciência começa a despertar e começa a entender que aquele homem da Galileia realmente era o Filho de Deus. E aqui começa a dizer, a partir do versículo 4, o que Jesus fez na cruz por nós. Um fato muito comentado, eu vejo muito comentado, é que ele nos deu salvação. E realmente ele nos deu. A pessoa que reconhece esse sacrifício de Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, se deixou crucificar, né? Aceitou o sacrifício na cruz e derramou seu sangue por nós, ele passa a ter comunhão com Deus, acesso a Deus. E a Bíblia relata ainda que no momento que ele entrega o Espírito, o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, Deus permitindo que o homem tenha acesso a Ele. O Pai permitindo que o homem tenha acesso, tenha comunhão com Deus. Mas a partir do 4, ele vai falar sobre algo específico. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Percebe que a Bíblia cita enfermidade e dores. As dores estão ligadas a doenças. E enfermidades está ligado a espíritos malignos que trazem enfermidade sobre as pessoas? Sim, há espíritos malignos que agem nas pessoas, causando enfermidades. Tanto que você, meu querido espectador que nos ouve, deve já ter ouvido algum caso de uma pessoa que estava com mal-estares, que estava com alguns sintomas no corpo, e fazendo exames, nenhum médico, nenhum exame encontrava nada. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu algum relato desse tipo. Esses casos normalmente são situações de enfermidades causadas por espíritos malignos. E Jesus, ele levou sobre si essas enfermidades. Ou seja, em Jesus temos a autoridade de não permitir que espíritos malignos coloquem enfermidades sobre nós. E as dores, que são ligadas às doenças? As doenças vêm por quebra de algum princípio. Ou seja, deixa eu explicar. Você foi uma pessoa que ingeriu muito doce durante toda a vida. E possa ser que esteja ouvindo agora, está com diabetes. Ou então, o seu pai ou o seu avô foi uma pessoa que consumiu muito açúcar, desenvolveu diabetes, e isso passou para seus pais e seus pais passou para você. Isso é a doença, a dor, que é causada por uma quebra de paradigma. A pessoa pode desenvolver um problema renal dos rins, por excesso de refrigerantes, tomou muito refrigerante durante muito tempo na vida, e desenvolve uma acidez tal que atinge os rins, causando problemas renais. E esses problemas também, essas dores, essas doenças, Jesus levou na cruz do Calvário. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus não era nada disso. Jesus entregou-se. Quando Judas vai trair Jesus, né? Judas é o traidor, Judas Iscariotes, e está ali Jesus com os discípulos, e vem aquela turba, aquele soldado junto com Judas prender Jesus, e Pedro tira da espada para cortar a orelha de Malco. Jesus repreende Pedro, deixa bem claro que aquele que faz uso da espada morrerá pela espada. E se assim Jesus quisesse, ele pediria a Deus, e Deus mandaria miríades de anjos, ou seja, milhares de anjos para o socorrer. Jesus, na verdade, ele se entregou. Ele deixou-se ser preso e ser crucificado para cumprir aquilo que a palavra estava falando sobre ele.
Ele sabia que era necessário passar por aquele sofrimento para nos dar o alívio, nos dar a libertação de dores e enfermidades. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Aqui está falando do pecado, propriamente dito. Dos erros, das falhas, dos desvios de condutas. Deus quer nos perdoar. Você não precisa andar sobre o peso de um pecado, de um erro, de uma falha. Há perdão em Deus mediante o nome de Jesus. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, aquilo que trouxe dor para Jesus, que trouxe sofrimento, e foi um sofrimento muito grande, nos trouxe paz. Nos trouxe comunhão com Deus. E nos trouxe certeza do poder, no nome de Jesus, para nos livrar de doenças e enfermidades. E há um relato no Novo Testamento corroborando ou colaborando com esse texto? Assim. Nós vamos agora em Mateus 8,17. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17. E temos aqui no contexto desse capítulo 8, que houve a cura de um leproso. E mais ainda, a cura de um servo, de um centurião. É interessante notar que, antes de adentrar propriamente no versículo 17, que foram curas totalmente diferentes uma da outra. Na primeira, um homem leproso, ou seja, impuro para a cultura judaica da época, e os impuros não podiam tocar em nada, nem em ninguém. Para você ter uma ideia, se um leproso tocasse num vaso de barro ou de madeira, esse vaso tinha que ser destruído. Se fosse de metal, teria que ser lavado 7 vezes. Era o tamanho do cuidado, da aversão que eles tinham com a pessoa leprosa ou com a pessoa que tivesse um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia que não para. Este homem leproso, ele toma toda a coragem que tem, reúne toda a coragem e vai falar com Jesus. E clama e suplica a Jesus. E diz ainda: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. No capítulo 8, versículo 2. Jesus, cheio de misericórdia e compaixão, diz: quero ser limpo, e toca nele. Jesus, pela cultura judaica, não poderia tocá-lo. Mas veja como Jesus está mudando aqui paradigmas. No Antigo Testamento, o que é puro, se o que é impuro toca, torna-se impuro também. No Novo Testamento, Jesus mudando esse paradigma. O que é impuro, quando toca, o que é puro, é purificado. Se torna puro. Jesus muda essa ótica, muda essa dinâmica, muda esse entendimento. Então, quando Jesus toca naquele homem, ao invés de Jesus ficar leproso, é aquele leproso que passa a ser purificado, que passa a ser curado. Olha que coisa maravilhosa. E temos aqui algo tremendo, que é um centurião, um chefe de 100 homens, que sai da casa dele, pode um servo doente, vai se encontrar com Jesus, diz que tem um servo doente, e Jesus prontamente diz: vou à tua casa. O centurião diz: não, Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu servo curará, porque eu sei que o Senhor tem autoridade para curar. Olha que forte isso. E temos aqui o versículo 17 do capítulo 8 dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É o próprio Evangelho testificando que o que Isaías escreveu é verdadeiro.
Temos também um momento aqui no Evangelho em que Jesus primeiro separa 12 homens, depois ele chama 70 homens, ou 72, e envia-os de 2 em 2 pelas aldeias, pelas cidades, e esses homens, na autoridade de Jesus, expulsam demônios, curam pessoas e ressuscitam mortos. Não é Jesus indo, mas é Jesus comissionou 70 homens, ou seja, 35 equipes, 35 duplas que foram em lugares diferentes e no nome de Jesus já manifestaram curas e milagres. Jesus gradualmente vai trazendo a revelação do que significa usar o nome dele. Ele ainda estava na terra quando ele faz isso. E vemos no livro de Atos, se você ler o livro de Atos, ou se você já leu o livro de Atos, os 28 capítulos, as mais diversas curas e situações em que a sombra de Pedro, no nome de Jesus, curava, lenços tirados do corpo de Paulo, no nome de Jesus, curavam. A cura está disponível para nós. Nós somos a igreja de Atos. Nós estamos continuando a escrever o livro de Atos. E temos também, na carta que o apóstolo Pedro deixou para nós, na primeira carta de Pedro, o capítulo 2, o versículo 24, dizendo: levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fosses sarados. Então temos 3 momentos diferentes. Antigo Testamento, o profeta Isaías falando que Jesus morreu para nos dar salvação e cura, libertação dos pecados e libertação das doenças e enfermidades. Temos o Evangelho de Mateus, que é o registro da vida de Jesus aqui na terra, falando sobre cura, sobre perdão de pecados. E temos a carta do apóstolo Pedro, falando sobre perdão de pecados, uma vida em justiça e sermos curados, sarados, através do que Jesus sofreu. Ou seja, o ministério profético no Antigo Testamento, o Evangelho e o ministério apostólico apontando para a mesma direção, que Jesus morreu para nos curar e nos salvar dos pecados. Eu não sei você, meu querido e minha querida telespectadora, mas eu vibro quando leio essas passagens, porque eu acredito que a Bíblia é viva, eficaz e verdadeira. E se você, como eu, crê, então você entende que essa enfermidade que você está passando, que algum familiar seu está passando, que algum amigo seu está passando, que algum vizinho seu está passando, ela pode ser curada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra. Aleluia! Isso é muito poderoso. Isso é muito valioso. Por isso que no decorrer da história, Satanás tentou usar vários líderes para tentar destruir a Bíblia, destruir a palavra de Deus. Pois se a Bíblia não existisse, não teríamos esses conhecimentos que Deus amou de tal maneira que Ele deu seu Filho para que tivéssemos vida e uma vida com abundância, para que não perecêssemos e para que Satanás não tivesse autoridade sobre nossas vidas. Em Cristo, nós somos livres do pecado e das doenças, das enfermidades. Temos poder sobre as enfermidades no nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que é um nome acima de todo nome. É um nome poderosíssimo. Mas é necessário a você que lê a palavra, você lê essa palavra com fé.
Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento. É um firme fundamento, não um fundamento qualquer, das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Você pode nesse momento estar passando por um momento de enfermidade, mas se você crer no nome de Jesus, no nome de Jesus, você pode dar uma ordem a essa enfermidade e ela irá embora. Por quê? É um firme fundamento, ou seja, a cura está disponível para você. E quando você diz, possa ser que você não veja essa cura automaticamente acontecer, mas você espera, você tem a expectativa, porque você sabe que Deus existe, que Jesus viveu nessa terra e ascendeu, e que o Espírito Santo está aqui avivando a palavra dele. A cura está disponível para você. Basta você crer nesta palavra. Ela é viva, é eficaz, poderosa e tem poder sobre a minha e a sua vida. Eu vivi uma situação na minha vida certa vez, que uma bactéria estava andando no meu corpo. E durante 45 dias, exames e mais exames, não chegava a essa conclusão. E detalhe, eu falei bactéria, mas outros médicos sabem que era um vírus. Causava febre, dores e andava pelo meu corpo. E nós oramos, nós acreditamos. E num determinado dia, num culto de uma terça-feira à noite, Deus usou um pastor com o nome Carlos em revelação. E quando ele colocou as mãos em mim, essa enfermidade desapareceu. Também eu tinha uma dor de cabeça terrível, uma enxaqueca terrível. E minha esposa é testemunha disso, que chegava a levantar as veias da têmpora. E doía demais, mesmo tomando remédio, às vezes não passava. E através de uma oração com imposição de mãos, eu recebi a cura. E recentemente, meus queridos, eu tinha um problema de herpes que dava na minha boca. Aquilo me incomodava muito. Eu sentia quando ia vir. E eu tinha uma direção do Espírito Santo, orar e repreender aquilo. Quando eu pus a mão, eu repreendi. E tive um ato de fé. Desapareceu e nunca mais voltou. No nome de Jesus, neste nome que estamos falando aqui nesse programa. Palavra da fé. O programa Palavra da Fé existe porque Jesus amou o mundo, junto com Deus, com o Espírito Santo, e proporciona para mim e para você que estamos aqui, meu querido, minha querida, uma vida maravilhosa. Eu não estou falando que é uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, não. Uma vida sem aflições, não é isso. Mas é uma vida maravilhosa porque vem as aflições, vem as situações da vida, e no nome de Jesus nós temos vitória. A Bíblia nos chama no livro de Romanos de mais que vencedores. E esse poder está disponível para mim e para você. E se você que nos assiste está com uma enfermidade agora, nesse momento, uma doença, eu quero orar com você. E pela oração da fé, você crendo, você será curado. Pai, nós lemos agora a tua palavra. E nos ensina que por meio de Jesus Cristo nós temos a cura. E eu creio com todas as minhas forças, com todo o meu coração, alma, com todo o meu espírito, que isso é verdade. Eu creio que a tua palavra é verdadeira, Senhor, e que ela não falha. E quando ela encontra um coração com fé, um coração que acredita em ti, Deus, em ti, Jesus, o milagre acontece. A cura se manifesta. Então, ore nesse momento por essa pessoa, Senhor, que está nos assistindo, que está passando por um momento de enfermidade, de doença. Seja essa doença um câncer, problema circulatório, um problema nos ossos, um problema no sistema nervoso,
um problema no sistema respiratório, linfático, sanguíneo, diabetes, um problema de ácido úrico, talvez seja até sendo feridas com gota. Deus amado Pai, há poder no nome de Jesus. Nós repreendemos todas essas doenças, problemas de articulação, artrose, artrite, problemas, Senhor Deus amado, bico papagaio. Em nome de Jesus nós repreendemos. Você que está tendo insônia, você que está passando por depressão, síndrome do pânico, a ansiedade, você que foi diagnosticado com TDAH, eu, em nome de Jesus, declaro você curado, curada. Em nome de Jesus, liberamos a cura sobre a tua vida agora. Receba a cura no nome de Jesus. Toma posse no nome de Jesus. Creia que está chegando agora na tua casa e chegou a cura que você tanto desejava, que você tanto queria, que você tanto almejava. Chegou agora o nome de Jesus. Isso vai sentindo alívio no teu corpo. Isso não é sua imaginação. É o poder de Deus chegando aí onde você está. Seja no carro, na tua casa, onde quer que você esteja assistindo. É a cura do Senhor chegando aí na tua vida, no teu corpo, na tua mente. Você que tinha problema de mente acelerada, agora você não tem mais, em nome de Jesus. Creia, toma posse no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E nós te agradecemos, Senhor. Oh, Deus amado, nós te agradecemos por essas curas que se manifestaram agora. Por essas curas que vão se manifestar gradualmente. Essas curas que vão ocorrer. No nome de Jesus, somos gratos a Ti. E nós repreendemos qualquer tentativa de Satanás de dar enganá-las e dizer que elas ainda estão doentes, pois não estão mais nem enfermas, nem doentes. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, você que nos assistiu até aqui, foi uma honra muito grande. Foi um prazer imenso poder contar com a sua audiência. E nós queremos te conhecer. Nós queremos te dar um abraço. E saber que, ouvir de você pessoalmente, aquilo que Deus fez na sua vida através desse programa. Nós estamos aqui, na Avenida Juca Sampaio, número 22, Igreja Verbo da Vida, Barro Duro, no bairro do Barro Duro. E o horário dos nossos cultos, às quintas-feiras, às 20 horas. No domingo, 2 horários. De manhã, às 10 horas. E no início da noite, às 8 horas. Eu, pastor Aldo, e os nossos pastores aqui da igreja, teremos o prazer de recebê-lo conosco. Foi um prazer estar com você, meu querido e minha querida, nesse momento. E desejamos que você seja abençoado na prática da palavra. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço, meu querido e minha querida. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.